Veja o que foi destaque durante a semana na universidade. O jornalista Leandro Brixius, subeditor de Economia do Jornal do Comércio, palestrou na noite de 4 de abril para a turma de jornalismo especializado. Além de contar um pouco de sua trajetória profissional, Leandro destacou as principais características que um jornalista de economia deve ter. Entre elas, a de não ter vergonha de perguntar, pois, segundo ele, é preciso entender claramente os termos técnicos do assunto em questão. No dia 5 de abril, o curso de Secretariado Executivo realizou a aula inaugural com o tema Inovação na Trajetória do Secretariado Executivo. A gerente executiva do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, Márcia Araújo, ressaltou as diversas atribuições desempenhadas por estes profissionais, bem como a visão distorcida e o preconceito que a categoria recebe. O Balcão do Consumidor Itinerante da Unisc vai realizar atendimentos em 3 municípios da região. O itinerário prevê visita ao município de Candelária no dia 8, em Gramado Xavier no dia 13. Em Herveiras, o atendimento acontece no dia 19 de abril. Confira agora a dica cultural desta semana. A minha dica cultural de hoje é o show de Mafalda Minozzi, que vai ser realizado aqui em Santa Cruz do Sul, dia 16 às 20h30, no Clube Aliança Centro. E a gente conta com um grande número de pessoas que irão comparecer nesse show, porque ele é inédito. É um show internacional, que vai se apresentar em outras cidades aqui do estado também, mas a gente chama a atenção de que é um show totalmente diferenciado, porque ela traz junto com a banda dela, e ela consta também um guitarrista que é Paul Hitt, que é de renome internacional, né? Eu chamaria atenção para o estilo que ele toca, que vai desde o jazz até a música contemporânea, que ele acompanha ela e compõe música há bastante tempo. A minha dica cultural de hoje é Mafalda Minozzi, sábado que vem, dia 16, 20h30, na Aliança, jantar show. A disciplina de jornalismo especializado realizou uma palestra com o jornalista Leandro Brixius. Leandro é subeditor de Economia do Jornal do Comércio. Nós aproveitamos a presença do palestrante para saber um pouco mais sobre essa editoria. Olá, Leandro, seja bem-vindo à Unisc Notícias. Leandro, como que o jornalismo econômico entrou na tua carreira? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Na verdade, entrou por acaso. Eu comecei a trabalhar e meu primeiro emprego foi numa agência que trabalhava com clientes na área econômica, área de criação de gado e produção agropecuária. Então, eu comecei a trabalhar com assuntos econômicos e fiquei nesse tema. Depois, eu fui trabalhar na Emater, trabalhando com áreas assuntos econômicos também, produção agrícola, e fiquei trabalhando nesse meio. Quando eu resolvi ir trabalhar no jornalismo diário, na redação, acabei então, por toda a experiência que eu já trazia, indo trabalhar na economia, porque a economia também é uma área que tem poucas pessoas especializadas, poucos que gostam realmente do assunto, né? E eu acabei gostando nesse tempo todo, não tinha planejado, mas aconteceu na minha vida e estou trabalhando nisso já há mais de 10 anos. Tu trabalhou também, trabalha ainda em assessoria de imprensa. Sim. Né? O que as duas áreas têm em comum? Ou alguma agrega para outra? Eu acho que o que tem em comum, e a gente tem que levar isso muito forte quando vai trabalhar em assessoria de imprensa, é trabalhar com a notícia. Então não adianta, quando tu está trabalhando na assessoria, querer criar fatos que teu feeling jornalístico te mostra que não é notícia. A gente precisa trabalhar com a notícia, porque isso sim vai ter interesse de um veículo para colocar nas suas páginas, para mostrar para o público, e esse é o mesmo conceito que a gente trabalha na redação. Então a gente tem que conseguir trabalhar, ficar mesmo preso aos conceitos de notícia, aos fatos que são de interesse público, que é uma coisa que eu acho que tem muito semelhante entre as duas áreas. Por isso que eu não vejo elas como opostas, ou que uma inviabilize de trabalhar ao mesmo tempo na outra. A editoria de economia, ela parece bastante complexa. Como tu disse antes, não é uma área que atrai muito. Como jornalista iniciante, pode se preparar para ingressar nesse trabalho? Ou tu não recomenda para iniciantes? Não, acho que é ótimo para iniciantes. Tem vários colegas focas, recém-formados, que entraram já na editoria, que são repórteres, estão trabalhando super bem. Porque o princípio é o mesmo de outras editorias. A gente tem que pesquisar,
ter muito cuidado na apuração, em escolher as fontes, não ficar com dúvida, nenhuma dúvida na hora que a gente vai escrever, vai preparar a reportagem para o rádio, para a TV. Então, talvez na editoria de economia a gente precise perguntar muito mais para as nossas fontes, para que nos expliquem melhor, pesquisar muito também. A gente tem a internet com uma série de fontes que podem nos ajudar. Claro que a gente tem que saber selecionar se é de um lugar confiável ou não. Isso não é uma dica só para quem vai trabalhar com economia, eu acho que é para todo recém-formado. Ele tem que ler muito jornal, tem que assistir os telejornais, tem que ouvir rádio, programas de notícia na rádio, até mesmo para conhecer como é que se faz, que tipo de linguagem está sendo trabalhada, quando ele for trabalhar lá, ele saber que produto é esse, e também para ele poder se informar e saber dos assuntos que estão acontecendo no dia a dia, para não chegar na hora de um editor, por exemplo, passar uma pauta quando for o repórter e não ter nenhuma ideia sobre aquele assunto. E como subeditor, né, dessa editoria, tu considera que os acadêmicos, os estudantes estão saindo da universidade preparados para o mercado de trabalho, não só na economia? Eu acho que isso depende muito de cada profissional. A gente vê situações nas quais o profissional está bem preparado, se preparou bem, sabe muito bem o que vai fazer, buscou estágios também durante o curso, buscou as oportunidades das agências experimentais dentro da faculdade, e tem outros que não estão tão bem preparados e muitas vezes por características pessoais. Eu acho que é muito mais ainda interesse do aluno, do estudante em buscar os espaços, se aperfeiçoar, porque as universidades em geral oferecem muitas possibilidades. O mercado oferece muito lugar para a gente aprender, para praticar, então acho que é muito mais força de vontade de cada um, de buscar essas oportunidades e aproveitar e se qualificar. Como os acadêmicos devem lidar com a não obrigatoriedade do diploma, uma vez que vai haver uma competição em termos de salário? Eu acho que o desafio é muito maior agora para quem é diplomado, para quem fez a faculdade, em realmente mostrar para o empregador que faz a diferença ele contratar um profissional qualificado, um profissional que passou por 4 anos, 5 anos de faculdade, que tem toda uma formação ética também por trás, que consegue pensar muito melhor no que vai fazer, que está melhor preparado também para dar um resultado, porque o empregador ele precisa de resultado financeiro, a empresa tem que dar lucro, isso é uma pauta de economia, né? Uma realidade que tu vive na economia o tempo todo. São empresas, são negócios, os negócios têm que dar lucro. E os empregados trabalham para que essa empresa também dê certo, que o negócio dê certo. Então acho que a gente tem que conseguir mostrar para esses empregadores que a gente é melhor, é um investimento muito melhor, pagar melhor a um jornalista vai dar lucro para ele, vai dar ganhos de credibilidade para o negócio dele. Tá ok, muito obrigada pelas suas informações. Obrigado. O Unisque Notícias de hoje fica por aqui. Até a próxima edição.